Às vezes, as palavras mais perigosas são aquelas que nunca deveriam ter sido enviadas. Elowen escreveu uma carta para desabafar. Debochada, inteligente, brutalmente honesta. Uma carta onde ela riu do rei Alfa, o provocou, o desafiou. Uma carta que nunca deveria ter saído de sua mesa, mas saiu. E quando o rei Alfa leu aquelas palavras, palavras que ninguém mais ousaria escrever, algo nele despertou. Ele não enviou guardas. Ele não mandou uma carta oficial. Ele rastreou o perfume dela no papel. Transformou-se e caçou. Às 3 da manhã, coberto de lama após horas de corrida pela floresta, ele está na porta dela. E quando ela abre, seminua, aterrorizada, ele diz algo que ela nunca esperou ouvir. Fique até o final, porque o que aconteceu vai roubar seu fôlego. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. Elowen Miret tinha acabado de passar o pior dia de sua vida, e quando finalmente atravessou a porta de sua pequena cabana em Thornwick, tudo o que queria era esquecer que o mundo existia por algumas horas. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos para ela. O corpo de Lyra ainda estava queimando em sua mente como uma ferida aberta que recusava-se a cicatrizar. A menina tinha apenas 9 anos quando a febre a levou durante a noite, e Elowen havia passado as últimas 72 horas sem dormir, aplicando compressas frias, forçando chás de ervas pela garganta pequena, rogando aos deuses que não a levassem também. Mas os deuses, aparentemente, estavam tão distantes quanto o rei Alfa em sua torre de pedra. Ela jogou a bolsa de couro no chão com mais força do que pretendia, fazendo os frascos de vidro tilintarem perigosamente lá dentro, e caminhou até a mesa, onde uma vela solitária lutava contra a escuridão que se acumulava nos cantos da cabana. Seus dedos tremiam, não de frio, mas de uma raiva tão pura e incandescente que ameaçava consumi-la por dentro. 3 semanas, ela murmurou para o vazio, enquanto acendia mais 2 velas com mãos que insistiam em tremer. 3 malditas semanas esperando aqueles medicamentos que poderiam tê-la salvado. A resposta oficial do Conselho Real ainda estava dobrada em seu bolso, e cada palavra gravada naquele pergaminho pomposo parecia zombar dela. Lamentamos informar que os recursos para as regiões fronteiriças foram redirecionados para necessidades mais urgentes na capital. Agradecemos sua compreensão. Compreensão. Como se compreensão enchesse barrigas ou curasse febres. Como se compreensão trouxesse Lyra de volta. Elowen puxou a cadeira de madeira com um rangido alto que ecoou pela cabana vazia, deixando-se cair pesadamente sobre ela, enquanto seu olhar vagava pela superfície da mesa. Ali, entre frascos de tinturas e maços de ervas secas, estava um único pedaço de pergaminho de boa qualidade, o último vestígio de uma correspondência oficial que havia chegado meses atrás, quando ainda acreditava que petições formais poderiam fazer alguma diferença. Ela havia guardado aquele papel porque era o único que possuía com o selo real impresso no canto superior, pensando que talvez um dia precisasse dele para algo importante. Agora, olhando para aquele símbolo dourado, um corvo com asas abertas sobre uma coroa, tudo o que sentia era um desejo ardente de riscar cada linha daquele desenho pretensioso. Que se dane! Elowen sussurrou para si mesma, puxando o pergaminho em sua direção enquanto seus dedos se fechavam ao redor de uma pena de ganso que descansava em um antigo tinteiro. Se eu não posso dizer isso na cara dele, pelo menos posso escrever. Ela mergulhou a pena na tinta preta, e antes que pudesse pensar melhor, antes que a sensatez pudesse detê-la, as primeiras palavras já fluíam pela superfície lisa do pergaminho como se tivessem vida própria. Vossa Majestade Altíssima e Distantíssima, a ironia das palavras a fez sorrir pela primeira vez em dias, ainda que fosse um sorriso amargo e torto. Ela continuou, deixando que cada frustração acumulada,
cada injustiça presenciada, cada morte desnecessária se transformasse em tinta sobre papel. Escrevo esta carta que jamais será lida, porque, convenhamos, o rei está ocupado demais sendo majestoso em seu trono para se preocupar com tinta e papel de uma plebeia qualquer nas fronteiras esquecidas do reino. Gostaria de parabenizá-lo por sua impressionante habilidade de governar um reino inteiro sem nunca pisar no chão onde seu povo caminha. É uma habilidade rara, devo admitir. Quase mágica, diria. Pena que magia não enche barrigas vazias ou cura febres que matam crianças na calada da noite. Ouvi dizer que Vossa Majestade é chamado de o Corvo de Ferro. Que dramático, que imponente, que absolutamente perfeito para um homem que prefere circular nas alturas, observando o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde nós, seu povo, somos apenas peças descartáveis, que podem ser sacrificadas pela estratégia maior. A pena arranhou o papel com mais força do que o necessário, mas Elwyn não diminuiu o ritmo. As palavras jorram agora como água de uma represa rompida, impossíveis de conter. Mas aqui está algo que seus conselheiros provavelmente não têm coragem de lhe dizer, Majestade. Corvos são necrófagos. Eles se alimentam do que está morto. E olhando para o estado das vilas fronteiriças, suponho que a comparação seja mais adequada do que seus bajuladores imaginam. Dizem que você é implacável, poderoso, temível. Mas eu, uma simples herbalista que acabou de ver mais uma criança morrer porque os medicamentos não eram prioridade, me pergunto: você é feliz lá em cima? Ou está tão sozinho em sua torre de pedra fria que esqueceu completamente o que é sentir calor humano? Ou melhor dizendo, calor de lobo. Elwyn fez uma pausa, mordendo o lábio inferior enquanto relia as últimas linhas. Havia algo perigosamente próximo da verdade ali. Algo que ia além da raiva superficial e tocava em algo mais profundo. Ela deveria parar. Deveria amassar aquele papel e queimá-lo na lareira antes que as palavras pudessem ganhar mais poder. Mas em vez disso, ela continuou escrevendo porque algo dentro dela, algo teimoso e imprudente, precisava terminar aquilo, mesmo sabendo que ninguém além dela jamais leria aquelas palavras. Talvez, se Vossa Majestade descesse ocasionalmente de seu poleiro e caminhasse entre os que jura proteger, descobrisse algo interessante. O reino não precisa de um corvo de ferro observando de longe. Precisa de um alfa de carne e osso, que não tenha medo de sujar as botas na lama das estradas, de ouvir as súplicas dos desesperados, de ver com os próprios olhos o preço que seu distanciamento está cobrando. Mas talvez eu esteja sendo injusta. Talvez você realmente acredite que está fazendo o melhor. Talvez, lá em sua torre, cercado de mapas e relatórios e conselheiros que dizem apenas o que você quer ouvir, você realmente pense que está protegendo o reino. Ou talvez você simplesmente tenha esquecido que um reino não é feito de pedras e fronteiras e documentos oficiais. É feito de pessoas, de lobos, da sua alcateia, de vidas que importam, mesmo quando não tem títulos ou sobrenomes nobres. As mãos de Elwyn estavam tremendo novamente, mas agora não era apenas raiva. Havia algo mais ali, uma mistura confusa de frustração e tristeza, e uma pontada inesperada de pena. Não pena, mas talvez algo próximo disso. Ela suspirou profundamente, o som ecoando pela cabana silenciosa enquanto a vela ao seu lado bruxuleava levemente com o movimento de ar. Lá fora, o vento noturno começava a uivar entre as árvores, trazendo consigo o cheiro de chuva iminente e de terra úmida. Provavelmente você nunca lerá isto, ela escreveu, suavizando o tom involuntariamente enquanto as palavras fluíam mais devagar agora, mais pensadas. E talvez seja melhor assim. Afinal, o que uma herbalista de vila fronteiriça poderia ensinar ao grande rei Alfa sobre governar? Mas se por algum milagre impossível estas palavras chegassem aos seus olhos, gostaria que soubesse disto. Ainda há quem acredite que você pode ser melhor do que essa sombra que se tornou. Ainda há quem se lembre dos ideais que você jurou defender quando assumiu a coroa. Ainda há quem se importe mais com este reino do que você parece se importar ultimamente. E essa pessoa está aqui, nas margens esquecidas do seu território,
enterrando mais uma criança que não precisava morrer. Elowen parou, apenas suspensa sobre o papel, enquanto uma única lágrima escorria por sua bochecha. Ela a limpou com raiva, recusando-se a desmoronar agora. Havia apenas uma coisa mais a escrever, e então aquilo estaria terminado. Com todo o respeito que você provavelmente não merece, mas que eu ainda tenho esperança de que um dia mereça. Alguém que se importa. Ela não assinou. Não colocou seu nome, não identificou a vila, não deixou nenhuma pista além das palavras em si. Aquilo era apenas um desabafo, uma catarse pessoal, uma forma de expelir todo o veneno que havia se acumulado em seu peito antes que a envenenasse por completo. Elowen releu a carta uma vez, depois duas, e para sua surpresa, um riso baixo e meio histérico escapou de seus lábios. Era tão absurdo, tão imprudente, tão completamente e deliciosamente libertador ter escrito cada uma daquelas palavras proibidas. Pelo menos me diverti, ela murmurou para si mesma, dobrando o pergaminho cuidadosamente e deixando-o sobre a mesa enquanto se levantava. Seus músculos protestaram. Ela havia passado 3 dias curvada sobre uma cama de doente, e seu corpo cobrava o preço agora. A cama a chamava com promessas de esquecimento temporário, e Elowen arrastou-se até ela sem nem trocar de roupa, deixando que a exaustão finalmente a reivindicasse. A carta ficou ali, sobre a mesa, esquecida sob a luz bruxuleante das velas que lentamente se consumiam na escuridão. Quando Elowen acordou na manhã seguinte, o sol já estava alto no céu, e a luz dourada que entrava pela janela parecia zombar de seu estado miserável. Ela havia dormido mal, atormentada por sonhos confusos onde corvos negros a perseguiam através de florestas sem fim, e agora acordava com a boca seca e a cabeça latejando. Levou alguns minutos para se obrigar a sair da cama, e quando finalmente o fez, foi apenas porque sabia que havia pessoas na vila que dependiam dela. Lyra estava morta, mas havia outros doentes, outras crianças com febres e tosses e feridas que precisavam ser tratadas. A vida não parava só porque ela queria desistir. Elowen lavou o rosto rapidamente na bacia de água fria que mantinha perto da porta. Trocou de roupa e pegou sua bolsa de couro, já verificando mentalmente a lista de pacientes que precisava visitar naquele dia. A carta sobre a mesa nem sequer registrou em sua consciência quando ela saiu apressada pela porta, deixando-a ali, esquecida na luz da manhã. O que ela não sabia, não poderia saber, era que Kyle Brennan, o jovem mensageiro real, estava naquele exato momento atravessando Thornwick em sua rota mensal de coleta de correspondências. Kyle era um rapaz bem intencionado de 22 anos, novo o suficiente no cargo para ainda levar suas responsabilidades com seriedade quase excessiva, mas experiente o suficiente para conhecer os protocolos. E um desses protocolos era simples. Qualquer documento com o selo real deveria ser coletado e levado de volta à capital, independentemente de onde fosse encontrado. Ele havia parado na taverna de Maren para tomar água e comer algo rápido, quando notou que a porta da cabana vizinha, a casa da curandeira, estava entreaberta, balançando levemente com a brisa matinal. Não era incomum em vilas pequenas como aquela, onde as pessoas raramente trancavam portas durante o dia, mas mesmo assim, Kyle franziu o senho, aproximando-se da entrada com cautela. "Senhora Mirette?" Ele chamou, espiando pelo vão da porta. Silêncio. A cabana estava vazia. Ele não deveria entrar, sabia disso. Mas então sua visão capturou algo que fez seu coração disparar. Sobre a mesa de madeira, perfeitamente visível na luz do sol que entrava pela janela, estava um pergaminho dobrado com o selo real estampado no canto superior. O treinamento de Kyle assumiu imediatamente o controle. Petições e correspondências oficiais eram sua responsabilidade, e aquele selo significava que o documento era destinado à corte. Provavelmente a curandeira havia preparado uma petição e esquecido de entregá-la na última coleta. Ele entrou rapidamente, pegou o pergaminho da mesa com mãos cuidadosas e o adicionou ao seu malote de couro já repleto de outras cartas e documentos. Depois, saiu com a mesma rapidez, fechando a porta atrás de si e seguindo sua rota sem pensar 2 vezes no que havia acabado de fazer. Afinal,
Ele estava apenas fazendo o seu trabalho. Elowen só percebeu que algo estava errado quando voltou para casa ao anoitecer, exausta de outro dia cuidando de pacientes e tentando esticar recursos que nunca eram suficientes. Ela jogou a bolsa no canto, acendeu as velas e foi até a mesa preparar chá, quando seus olhos caíram sobre a superfície vazia onde, na noite anterior, havia deixado... O sangue congelou em suas veias. Não. 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 Suas mãos vasculharam a mesa freneticamente, espalhando frascos e ervas secas, procurando por algo que ela sabia que não estava mais ali. O pergaminho. A carta. As palavras imperdoáveis que ela havia derramado sobre o papel em um momento de desespero e raiva. Onde está? Ela sussurrou para o vazio, sua voz subindo uma oitava enquanto o pânico começava a apertar sua garganta. Onde está? Ela revirou cada canto da cabana, olhou sob a cama, vasculhou sua bolsa 2 vezes, verificou se o vento poderia ter levado o papel para algum canto escuro. Nada. A carta havia simplesmente desaparecido. O som de risadas vindas da taverna vizinha a fez correr até lá, irrompendo pela porta com tanta força que as conversas cessaram abruptamente e todos os olhos se viraram para ela. Kyle. Ela ofegou, procurando pelo mensageiro. Onde está Kyle? Maren, a dona da taverna e melhor amiga de Elowen, emergiu da cozinha com uma expressão confusa. O mensageiro? Ele partiu há horas, logo pela manhã. Por quê? Aconteceu algo? O mundo inteiro pareceu inclinar-se sob os pés de Elowen. Ela apoiou-se no batente da porta, sentindo a bile subir em sua garganta, enquanto a realidade do que havia acontecido a atingia com força total. Kyle havia pegado a carta. Ele havia visto o selo real e, seguindo o protocolo, havia adicionado ao malote de correspondências, que agora estava a caminho da capital, a caminho do castelo, a caminho das mãos do próprio rei. Eu estou morta. Maren atravessou a taverna, segurando os ombros da amiga com as mãos firmes. O que foi? Você está pálida como um fantasma. Elowen abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como ela poderia explicar? Como poderia dizer que havia escrito as palavras mais imperdoáveis, mais traiçoeiras, mais perigosas possíveis sobre o rei Alfa, e que agora essas palavras estavam voando em direção a ele, como corvos mensageiros da própria morte? A voz dela falhou. Tentou novamente. Eu cometi um erro terrível. E enquanto Maren a guiava para uma cadeira, oferecendo água e fazendo perguntas preocupadas que Elowen mal conseguia ouvir por causa do rugido de pânico em seus ouvidos, apenas um pensamento repetia-se em sua mente como um tambor de execução. Ele vai ler. O rei vai ler cada palavra. E quando o fizer, você estará morta. A noite havia caído sobre o castelo como um manto pesado de veludo negro. E Teron Ashmar, o rei Alfa conhecido em todo o reino como o Corvo de Ferro, estava sozinho em seu escritório privado quando a pilha de correspondências finalmente chegou às suas mãos. Ele havia dispensado todos os servos horas atrás, cansado das reverências excessivas e dos olhares nervosos que o seguiam por cada corredor, e agora apenas a luz dourada de 3 velas bruxuleava sobre a mesa de carvalho maciço onde documentos e mapas se espalhavam em desordem organizada. Lá fora, através das janelas altas que davam para o pátio interno, ele podia ouvir o vento uivando entre as torres de pedra, trazendo consigo a promessa de tempestade. Teron suspirou profundamente, enquanto puxava um malote de couro que Kael havia entregue mais cedo, desfazendo o nó com dedos que se moviam no piloto automático, depois de anos repetindo aquela mesma tarefa monótona. Cartas de nobres pedindo favores, petições de vilarejos distantes solicitando recursos, relatórios de seus comandantes nas fronteiras. A mesma coisa, noite após noite, ano após ano. Ele começou a folhear os documentos com uma eficiência quase mecânica, seus olhos âmbar prateados percorrendo as linhas formais de escrita sem realmente absorver o conteúdo, quando algo diferente capturou sua atenção.
Um pergaminho que não estava dobrado da forma usual das petições oficiais, mas sim de maneira quase descuidada, como se quem o tivesse feito estivesse com pressa ou simplesmente não se importasse com protocolos. Theron franziu o senho levemente, pegando o documento e desdobrando-o sob a luz das velas. O selo real estava ali, estampado no canto superior. Mas havia algo estranho naquele papel. Uma qualidade quase íntima, como se não pertencesse à pilha de correspondências formais que geralmente recebia. E então, seus olhos encontraram as primeiras palavras, e algo mudou. Vossa Majestade Altíssima e Distantíssima. A sobrancelha dele subiu uma fração de centímetro. Aquilo não era saudação formal. Era sarcasmo puro, destilado em tinta sobre papel. Ele deveria estar irritado, talvez até furioso com tamanho desrespeito. Mas em vez disso, algo próximo da curiosidade o fez continuar lendo. Escrevo esta carta que jamais será lida. Porque, convenhamos, o rei está ocupado demais sendo majestoso em seu trono para se preocupar com tinta e papel de uma plebeia qualquer nas fronteiras esquecidas do reino. Um som baixo escapou da garganta de Theron. Não exatamente um riso, mas algo perigosamente próximo disso. Quando foi a última vez que alguém havia ousado usar ironia ao dirigir-se a ele? Quando foi a última vez que qualquer correspondência não começava com bajulação nauseante? Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, enquanto seus olhos devoravam cada linha seguinte, com uma atenção que nenhum outro documento havia merecido em meses. E quanto mais lia, mais aquele sorriso fantasma brincava nos cantos de sua boca. Gostaria de parabenizá-lo por sua impressionante habilidade de governar um reino inteiro, sem nunca pisar no chão onde seu povo caminha. Verdade. Dolorosamente precisa. Corvos são necrófagos. Eles se alimentam do que está morto. Theron soltou uma risada curta, genuína, que ecoou pelo escritório vazio e o surpreendeu tanto que ele precisou parar de ler por um momento. Quando foi a última vez que havia rido? Rido de verdade, não apenas aqueles sorrisos políticos vazios que usava como armadura em reuniões do conselho? Ele não conseguia lembrar. Mas então a carta mudou de tom, tornando-se menos satírica e mais pessoal. Vulnerável, quase. Eu me pergunto, você é feliz lá em cima? Ou está tão sozinho em sua torre de pedra fria que esqueceu completamente o que é sentir calor humano? Ou melhor dizendo, calor de lobo. Os dedos de Theron se fecharam ao redor das bordas do pergaminho, com força suficiente para amarrotá-lo levemente, e algo apertou em seu peito. Algo que ele havia enterrado tão fundo que quase esquecera que existia. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado se ele era feliz? Quando foi a última vez que alguém havia se importado com algo além de suas decisões políticas e decretos reais? Ele continuou lendo, cada palavra perfurando as camadas de proteção que havia construído ao redor de si mesmo ao longo de 6 anos de reinado solitário, até chegar às linhas finais que o atingiram como uma lâmina afiada diretamente no coração. Ainda há quem acredite que você pode ser melhor do que isto. Ainda há quem se lembre dos ideais que você jurou defender quando assumiu a coroa. Ainda há quem se importe mais com este reino do que você parece se importar ultimamente. Theron releu aquelas palavras 3 vezes, e em cada uma delas, sentiu o mesmo nó se formar em sua garganta. Não era acusação vazia, era esperança. Esperança ferida, cansada, quase derrotada, mas ainda assim presente. Alguém, em algum lugar do seu reino, ainda acreditava que ele poderia ser melhor. E essa pessoa havia escrito cada uma daquelas palavras pensando que ele nunca as leria. Ele voltou ao início da carta, relendo tudo mais devagar desta vez, e foi então que percebeu algo que havia passado despercebido na primeira leitura. Um perfume sutil impregnado no papel. Theron aproximou o pergaminho do rosto, inalando profundamente, e seu mundo inteiro pareceu estreitar-se, até aquele único momento. Aquele único aroma. Lavanda. Fresca e limpa, como se quem escrevera trabalhasse com a erva diariamente. Alecrim. Uma nota verde e afiada que cortava através da suavidade da lavanda.
E por baixo de tudo, algo mais sutil, mais pessoal. Mel selvagem, talvez? Ou era apenas o cheiro natural dela? Aquela essência única que cada pessoa carrega como uma assinatura invisível. Era uma fêmea, isso seu faro conseguia entender. Uma fêmea de fato. As reações em seu corpo também cravaram essa sentença. A forma como os pelos da nuca se arrepiavam e o corpo ficava sensível ao inalar o aroma naquela carta. Como uma fagulha elétrica o fazia ficar alerta e desejoso. Sem dúvidas, uma fêmea. Seu lobo interior, que havia permanecido quieto e entorpecido por tanto tempo, que Theron quase esquecera como era senti-lo verdadeiramente desperto, ergueu a cabeça dentro dele, alerta, curioso e, inexplicavelmente, faminto. Theron deixou a carta sobre a mesa e se levantou, caminhando até a janela onde a tempestade ameaçava romper a qualquer momento. Sua mente racional dizia que deveria investigar aquilo através dos canais apropriados. Descobrir quem havia escrito, talvez mandar alguém verificar a situação nas fronteiras, fazer alguns ajustes políticos para acalmar o descontentamento popular. Mas a mente racional não era a que estava no controle naquele momento. Ele olhou para a lua cheia que lutava para aparecer entre as nuvens escuras, sentindo algo selvagem e primitivo despertar em suas veias. Algo que ele havia suprimido por tempo demais, enterrado sob camadas de responsabilidade e dever, e a necessidade constante de ser o rei de ferro que todos esperavam. Quem é você, minha inteligente provocadora? Ele murmurou para o vento, mas as palavras eram mais uma promessa do que uma pergunta. Porque ele já havia decidido. Ele ia descobrir. Theron atravessou os corredores vazios do castelo com passadas longas e determinadas, movendo-se com uma graça predatória que fazia as sombras parecerem recuar à sua passagem. Ele não foi até seus aposentos reais. Foi direto para as câmaras privadas onde guardava roupas de viagem e onde poderia sair sem ser visto pela guarda principal. Darion, seu capitão da guarda e um dos poucos homens em quem Theron confiava completamente, estava fazendo ronda noturna quando quase colidiu com o rei emergindo de uma passagem lateral. Majestade? Darion franziu o senho, seus olhos treinados imediatamente notando que Theron havia trocado as vestes reais por roupas de couro escuro, práticas, feitas para movimento e não para pompa. O que está... Estarei fora até o amanhecer. Theron interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. Você está no comando. Se algo urgente surgir, lide com isso. Se não for urgente, espere meu retorno. Darion abriu a boca, claramente querendo protestar, mas algo na expressão do rei, uma intensidade que ele não via há anos, uma centelha de vida em olhos que haviam estado mortos por tanto tempo, o fez hesitar. Pelo menos leve guardas com você, Darion tentou, mas Theron já estava se afastando em direção aos portões dos fundos. Não. A resposta flutuou de volta através da escuridão. Isto é algo que preciso fazer sozinho. E então ele se foi, desaparecendo na noite antes que Darion pudesse argumentar mais, deixando para trás apenas o eco de suas botas sobre a pedra e uma sensação crescente de que algo fundamental havia mudado no Rei de Ferro naquela noite. A transformação aconteceu assim que Theron alcançou a linha das árvores que marcava o início da Floresta Negra, longe o suficiente do castelo para que ninguém pudesse vê-lo, mas perto o suficiente para que ainda pudesse sentir o peso da coroa que havia deixado para trás, física e metaforicamente. Ele parou em uma pequena clareira, onde a lua finalmente conseguia penetrar através das nuvens, banhando tudo em luz prateada, e permitiu que a mudança o tomasse. Não era doloroso, nunca havia sido para ele, mas era intenso, visceral, uma completa rendição ao instinto que vivia logo abaixo da superfície de sua pele humana. Ossos se reorganizaram com sons suaves de estalidos. Músculos se expandiram e se redefiniram. Pelo negro como a noite mais profunda brotou de sua pele, cobrindo cada centímetro de seu corpo com uma pelagem densa e luxuosa. Suas mãos se transformaram em patas enormes, equipadas com garras que poderiam rasgar aço, e quando ele finalmente completou a mudança, erguendo-se sobre 4 patas em vez de 2, o lobo que emergiu era do tamanho de um cavalo pequeno,
uma criatura magnífica e aterrorizante que personificava tudo o que um alfa deveria ser. Theron, porque ele ainda era Theron, mesmo naquela forma, talvez até mais genuinamente do que quando vestia a coroa, inspirou profundamente, e o mundo explodiu em uma sinfonia de aromas que sua forma humana nunca poderia ter percebido completamente. Terra úmida, rica em minerais, resina de pinheiro escorrendo de cascas antigas, o rastro fantasma de um cervo que havia passado horas atrás, o odor almiscarado de outros predadores marcando o território. E lá, tão fraco que quase se perdia entre as 1000 outras fragrâncias da floresta, mas inconfundível uma vez que ele o encontrou, o perfume dela. Lavanda, alecrim, mel. Seu lobo ronronou, um som grave e possessivo que vibrou através de seu peito enorme, e então ele estava correndo. Não era uma caminhada cautelosa ou uma jornada medida. Era uma caçada total, impulsionada por algo que ia muito além da simples curiosidade, ou até mesmo do desejo de confrontar quem havia ousado criticá-lo. Era necessidade, pura e primal, e impossível de ignorar. Suas patas comiam o chão em passadas enormes que cobriam distâncias de forma que nenhum humano poderia igualar, saltando sobre troncos caídos e atravessando riachos sem diminuir o ritmo. O vento noturno chicoteava contra seu focinho enquanto ele corria, trazendo-lhe constantes atualizações olfativas que o guiavam como um farol invisível através da escuridão. Norte. Sempre norte, em direção às fronteiras. A floresta se transformava ao redor dele à medida que avançava, as árvores ficando mais espaçadas, o terreno se tornando mais rochoso, os aromas mudando de selvagens e intocados para algo que carregava traços de habitação humana. Fumaça de lareiras distantes. Gado. O cheiro metálico de ferramentas agrícolas. Mas acima de tudo, cada vez mais forte, estava o perfume dela. Theron não sabia há quanto tempo estava correndo. Poderia ter sido 1 hora ou 3. O tempo perdia significado quando se estava tão completamente imerso no instinto de caça. Quando finalmente alcançou o que só poderia ser Thornwick. Uma pequena vila fronteiriça que ele reconhecia dos mapas, mas nunca havia visitado pessoalmente, com suas casas modestas de madeira e pedra agrupadas em torno de uma taverna central como pintinhos ao redor de uma galinha. Tudo estava escuro e silencioso, como deveria estar àquela hora da madrugada, mas o perfume que ele procurava estava em todos os lugares agora. Ela havia caminhado por essas ruas, tocado essas portas, vivido aqui por tempo suficiente para que sua essência se impregnasse no próprio ar. Theron se moveu pelas sombras como um fantasma negro, seguindo o rastro mais forte até que ele o levou a uma pequena cabana afastada das outras, quase na borda onde a vila encontrava a floresta novamente. E ali, emanando de dentro daquelas paredes modestas como luz através de frestas, estava a fonte. Ela estava ali. Ele circundou a cabana uma vez, sua mente dividida entre o lobo que queria simplesmente arrombar a porta e reivindicar o que fosse que estivesse do outro lado, e o homem que sabia que aparecer como uma besta gigante no meio da noite provavelmente não era a melhor abordagem. Relutantemente, porque a transformação de volta sempre parecia mais difícil do que a ida, Theron permitiu que a mudança o tomasse novamente. O processo reverso era mais rápido, e em questão de momentos ele estava de pé sobre 2 pernas novamente, vestindo roupas de couro que estavam manchadas de lama e folhas, seus cabelos longos desarrumados de horas de corrida, mas ainda inequivocamente humano. Ele olhou para a porta da cabana, seu coração batendo com uma intensidade que não tinha nada a ver com o esforço físico da corrida, e tudo a ver com o que estava prestes a fazer. Parte dele, a parte racional que ainda tentava se fazer ouvir, sugeria que talvez devesse esperar até amanhã, abordá-la de maneira civilizada, com luz do dia e propriedade. Mas essa voz era fraca demais para competir com o rugido de antecipação que dominava cada fibra de seu ser. Theron deu 3 passos até a porta e bateu. Não foi uma batida gentil ou hesitante. Foi firme, autoritária, o tipo de batida que dizia claramente que quem estava do outro lado não ia simplesmente ir embora se fosse ignorado. Dentro da cabana,
Elowen Mirette estava presa em um pesadelo onde corvos negros a perseguiam através de corredores infinitos de pedra fria, quando o som de batidas pesadas na porta a arrancou violentamente de volta à consciência. Ela acordou com um sobressalto. O coração já disparado antes mesmo de sua mente ter tempo de processar completamente o que a havia despertado. Por um momento confuso, ela pensou que ainda estava sonhando. Mas então as batidas vieram novamente, mais fortes desta vez, reverberando através da madeira velha da porta como um presságio. O terror que havia sido seu companheiro constante nos últimos 4 dias explodiu em seu peito com força renovada. Eles haviam vindo. Os guardas reais haviam finalmente vindo para buscá-la no meio da noite, como faziam com traidores, para que ninguém visse, para que não houvesse testemunhas. Elowen se forçou a sair da cama com pernas que tremiam tanto que ela mal conseguia ficar de pé, puxando um roupão sobre a camisola fina que usava para dormir e amarrando-o com dedos que se recusavam a cooperar. Seus cabelos castanho-avermelhados estavam completamente despenteados, caindo sobre seus ombros em ondas bagunçadas, e ela estava descalça, vulnerável de todas as formas possíveis. Mais batidas. Cada uma delas parecia ressoar diretamente em seus ossos. Quem está aí? Ela tentou gritar, mas sua voz saiu como pouco mais que um sussurro estrangulado. Ela limpou a garganta, tentou novamente. Quem é? Silêncio absoluto do outro lado da porta. Um silêncio de alguma forma mais aterrorizante do que qualquer resposta poderia ter sido. Elowen sabia que deveria fugir. Havia uma janela dos fundos. Ela poderia tentar correr para a floresta, desaparecer na escuridão. Mas seus pés se recusavam a se mover em qualquer direção, exceto em direção à porta, como se algum instinto primitivo soubesse que fugir apenas prolongaria o inevitável. Com as mãos tremendo tão violentamente que ela quase não conseguiu girar a maçaneta, Elowen finalmente abriu a porta. E o mundo inteiro pareceu congelar. O homem, porque era definitivamente um homem, não um grupo de guardas como ela havia temido, que estava do outro lado, era simplesmente imenso. Não apenas em altura, embora ele facilmente ultrapassasse 1,90 m, mas em presença, em pura força física que emanava dele como ondas de calor. Ele bloqueava completamente a entrada, ombros largos o suficiente para preencher o batente da porta, vestido em couro negro que estava manchado de lama e sujeira, como se ele tivesse atravessado meio reino a pé. Mas foi o rosto dele que roubou todo o ar dos pulmões de Elowen. Traços angulosos que pareciam talhados em pedra por um artista cruel e talentoso. Uma mandíbula forte coberta por uma barba rala de dias sem barbear. Cabelos negros longos o suficiente para roçar seus ombros, embaraçados pelo vento e pela viagem, mas de alguma forma, apenas aumentando sua aparência selvagem e perigosa. E os olhos, Deus, aqueles olhos, âmbar prateados que brilhavam na escuridão como os de um predador, fixados nela com uma intensidade que a fez querer tanto recuar quanto avançar ao mesmo tempo. Ela conhecia aquele rosto. Todo mundo no reino conhecia aquele rosto, ainda que a maioria apenas de retratos oficiais e moedas cunhadas. Teron Ashmar, o rei Alfa, o corvo de ferro, estava na porta dela, às 3 da madrugada, sozinho, coberto de lama, e ele estava cheirando o ar. Elowen viu as narinas dele dilatarem ligeiramente, viu seus olhos escurecerem, até que as pupilas quase engolissem a íris dourada, viu o músculo de sua mandíbula contrair, como se ele estivesse exercendo um controle imenso sobre algo muito mais selvagem do que aquela forma humana sugeria. E então, pela primeira vez em 6 anos de reinado caracterizado por frieza implacável e distância real, Teron Ashmar sorriu. Não foi um sorriso gentil ou reconfortante. Foi perigoso, provocador, o sorriso de um predador que acabara de encontrar exatamente o que estava caçando. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, rouca de horas sem uso, mas carregada com um humor sombrio que fez um arrepio percorrer toda a espinha de Elowen. Então, ele disse devagar, saboreando cada palavra enquanto seus olhos a percorriam da cabeça aos pés descalços,
de uma maneira que não era exatamente ameaçadora, mas era definitivamente algo. É você quem acha que eu deveria descer do meu poleiro. Elowyn não conseguia processar o que estava acontecendo. Seu cérebro havia travado em algum lugar entre o terror de ver o Rei Alpha na sua porta e a absoluta confusão de ouvi-lo citar a carta dela com aquele tom que definitivamente não era ameaçador, mas sim provocador. As palavras morreram em sua garganta quando ela percebeu que não tinha a menor ideia do que dizer. Desculpas? Negações? Súplicas por misericórdia? Nada parecia adequado quando ele estava ali parado, bloqueando a luz da lua com seu corpo imenso, olhando para ela como se ela fosse simultaneamente a coisa mais interessante e mais perigosa que ele havia encontrado em anos. Posso entrar? Theron perguntou, mas a pergunta era puramente retórica porque ele já estava se movendo, empurrando a porta mais aberta com uma mão enquanto avançava para dentro da cabana, antes que ela pudesse sequer pensar em recusar. Está frio lá fora, e temos uma longa conversa pela frente. Você não pode... Elowyn recuou automaticamente quando ele entrou, seus pés descalços encontrando o chão gelado de madeira, enquanto tentava manter alguma distância entre eles. Mas a cabana era pequena, projetada para uma pessoa solitária, e com Theron dentro dela, o espaço parecia ter encolhido para o tamanho de uma caixa de fósforos. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave que soou absurdamente alto no silêncio tenso, e então simplesmente ficou ali por um momento, seus olhos percorrendo cada canto da pequena habitação com uma atenção que fez Elowyn se sentir estranhamente exposta, como se ele estivesse aprendendo segredos sobre ela apenas olhando para o lugar onde vivia. As prateleiras cheias de frascos de ervas e tinturas. A cama estreita ainda bagunçada de onde ela havia saído às pressas. A mesa onde ela havia escrito aquela maldita carta. Então, Theron finalmente voltou seus olhos para ela, e a intensidade daquele olhar fez algo se contrair no ventre de Elowyn. Você vai fingir que não sabe do que estou falando? Ou podemos pular direto para a parte interessante? Eu não estava fingindo, ela conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que esperava, apesar do coração que batia como um tambor descontrolado. Eu genuinamente não sei o que fazer com o fato de que o rei está na minha cabana às 3 da manhã. Às 3h15, tecnicamente, ele corrigiu. E havia um traço de humor naquele tom grave que era completamente inesperado e de alguma forma mais desconcertante do que se ele tivesse vindo com ameaças explícitas. E o que você faz é simples. Me diz se realmente acredita em cada palavra que escreveu, ou se foi apenas desabafo dramático de alguém tendo um dia ruim. Elowyn piscou, processando aquilo. Ele estava dando a ela uma saída? Uma chance de dizer que não quis dizer nada? Que foi tudo exagero emocional? Mas então, ela se lembrou de Lyra. Lembrou-se de todos os outros pacientes que havia perdido por falta de recursos. Lembrou-se de anos vendo sua vila ser esquecida, enquanto a capital prosperava. E algo dentro dela, a mesma teimosia imprudente que a havia levado a escrever aquela carta em primeiro lugar, se recusou a recuar agora. Eu quis dizer cada palavra, ela disse, erguendo o queixo mesmo sabendo que estava possivelmente assinando sua própria sentença de morte. Que diferença faria? Ele era apenas um lobo brincando com sua presa. Ela já estava com a corda no pescoço. Poderia pelo menos morrer com um pouco de dignidade. Especialmente a parte sobre você ser um necrófago que se alimenta do que está morto. Por um momento, Theron não reagiu. Ele apenas a olhou, aqueles olhos âmbar prateados fixos nos dela com uma intensidade que deveria ser aterrorizante, mas que em vez disso, fazia algo estranho e quente se espalhar através de suas veias. E então, completamente inesperado, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, largo, que transformou completamente seu rosto severo em algo quase bonito. Bom, ele disse simplesmente, dando um passo em direção a ela. Eu teria ficado desapontado se você tivesse mentido. Elowyn recuou instintivamente,
suas costas encontrando a parede de madeira áspera da cabana, mas não havia para onde ir agora. Ele continuou avançando até estar perto demais, invadindo completamente seu espaço pessoal de uma maneira que fazia cada centímetro de sua pele formigar em alerta. Desapontado? Ela repetiu, porque aquilo não fazia o menor sentido. Você deveria estar me prendendo por traição. Deveria? Theron inclinou a cabeça, o movimento lembrando-a desconfortavelmente de um predador estudando presa. E por que você acha que vim até aqui, Elowen? O som do seu nome. Ele sabia seu nome, quando ela não havia assinado a carta. Vindo daquela voz grave e rouca, fez algo se apertar em seu estômago de uma maneira que não tinha nada a ver com medo. Como você... seu perfume. Ele interrompeu. E então fez algo que roubou completamente o ar dos pulmões dela. Inclinou-se mais perto, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, e o cheiro dele. Cedro, couro, algo selvagem que fazia sua loba interior se agitar inquieta. Lavanda, alecrim, e algo mais doce. Mel, talvez. Estava impregnado no papel. Eu o segui através de meio reino até chegar aqui. Você me... rastreou? Elowen sussurrou, dividida entre o horror e algo perigosamente próximo de fascinação. Pelo cheiro? Foi tudo o que ele disse, mas o som reverberou através do pequeno espaço entre eles como um ronronar. E quando encontrei a fonte, descobri que a realidade era muito mais interessante do que imaginei. Seus olhos percorreram seu rosto, os olhos verdes arregalados, as bochechas coradas, os lábios entreabertos. E então, desceram lentamente pelo pescoço dela, onde o pulso batia visível. Seguiram a linha do roupão que ela havia amarrado às pressas, e que agora parecia ridiculamente inadequado como barreira entre eles. Você não deveria estar aqui, Elowen conseguiu dizer, mas sua voz saiu fraca demais, sem convicção suficiente. Isto não é... Você é o rei. Eu sou ninguém. Você é a mulher que teve coragem de escrever verdades que ninguém mais ousa falar, Theron retrucou, e havia algo quase reverente em seu tom agora. Você é a mulher que me fez rir pela primeira vez em meses, que me fez lembrar que existe vida além de documentos e decisões políticas. Ele fez uma pausa, e quando continuou, sua voz estava mais baixa, mais crua. Você é a mulher cujo perfume persegui através da noite, porque algo em mim precisava descobrir quem ousava ver através de todas as máscaras que uso. Elowen não conseguia respirar direito. O ar entre eles estava denso, carregado com algo sem nome que fazia sua pele formigar e seu coração disparar de maneiras que não tinham nada a ver com o medo que deveria estar sentindo. Por que você veio realmente? Ela forçou-se a perguntar, tentando desesperadamente manter algum controle sobre uma situação que estava claramente escapando de qualquer semelhança com a normalidade. Se não foi para me punir, então o quê? Theron ficou em silêncio por tanto tempo que Elowen começou a pensar que ele não ia responder. Mas então ele recuou um passo, apenas um, mas foi suficiente para que ela conseguisse respirar novamente. E passou uma mão pelos cabelos negros desarrumados em um gesto que era surpreendentemente humano, vindo do Rei de Ferro. 6 anos, ele disse finalmente, sua voz carregada com um cansaço que parecia ir muito além do físico. 6 anos desde que assumi o trono depois que meu pai foi assassinado por homens em quem confiava. 6 anos me tornando exatamente o que jurei nunca ser. Frio, distante, implacável. Porque era isso, ou ver o reino cair em caos novamente. Ele caminhou até a pequena janela, olhando para a escuridão lá fora, como se pudesse ver algo que ela não conseguia. E em 6 anos, sabe quantas pessoas me disseram que eu estava errado? Que estava me perdendo? Que deveria ser melhor? Elowen não respondeu, porque sentiu que a pergunta era retórica. Ela não conseguia entender por que esse homem estava dividindo com ela coisas tão íntimas. 0. Theron continuou, virando-se para encará-la novamente. Nem uma única pessoa. Tenho conselheiros que discordam de políticas específicas, nobres que querem mais recursos para seus territórios,
generais que argumentam sobre estratégias militares. Mas ninguém me disse que eu havia me tornado um covarde escondido em uma torre. Eu não chamei você de covarde. Elowen protestou automaticamente, mas ele a silenciou com um olhar. Você implicou, e estava certa. Ele deu um passo de volta em direção a ela, e desta vez Elowen se forçou a não recuar. Você escreveu que eu tinha esquecido o que é sentir calor humano, calor de lobo, que estava tão sozinho que nem lembrava mais como viver. Eu estava com raiva. Ela sussurrou, mas não conseguiu mais manter seu olhar quando viu a vulnerabilidade crua nos olhos dele. E estava certa. Ele repetiu, mais suave agora. Sabe qual foi a parte que mais me atingiu? Não foram as críticas ou as comparações com necrófagos. Foi a última linha. Ainda há quem acredite que você pode ser melhor. Como se você, mesmo em meio a tanta raiva, ainda tivesse esperança. Elowen finalmente encontrou coragem para olhar para ele novamente. E o que viu em seu rosto, dor mal escondida, solidão profunda e algo parecido com esperança desesperada, fez seu coração apertar de uma maneira completamente diferente. Eu tive, ela admitiu baixinho. Mas perdi uma menina de 9 anos semana passada, porque medicamentos que poderiam tê-la salvado foram redirecionados para necessidades mais urgentes na capital. Então sim, escrevi aquela carta com raiva. Escrevi porque estava cansada de ver pessoas morrerem enquanto o rei, enquanto você, permanecia em sua torre como se nada disso importasse. Importa, Theron disse, e havia tanta convicção naquela palavra que Elowen quase acreditou. Importa mais do que você pode imaginar. Mas há coisas acontecendo na corte, traições sendo planejadas, facções competindo pelo poder. Se eu mostrar fraqueza, se eu demonstrar que me importo demais, haverá aqueles que usarão isso contra mim, contra o reino. Então você escolheu parecer não se importar de jeito nenhum? Ela desafiou, sentindo a raiva familiar retornar. Escolheu deixar vilas inteiras definharem porque reconhecer o problema seria fraqueza? Eu escolhi sobreviver, ele retrucou, e havia aço em sua voz agora. Eu tinha 23 anos quando meu pai morreu em meus braços, traído por homens que ele considerava irmãos. 23, Elowen. E de repente, eu era responsável por um reino à beira do colapso, cercado por pessoas que me viam como um menino fraco que seria fácil de manipular. Ele avançou novamente, e desta vez, quando invadiu seu espaço, foi com uma intensidade que fez sua loba interior gemer em reconhecimento de poder puro. Então sim, me tornei o Corvo de Ferro. Me tornei implacável, frio, temível. Porque era isso, ou assistir tudo que meu pai construiu desmoronar. E no processo, Elowen sussurrou, recusando-se a ser intimidada mesmo com ele tão perto que ela podia contar cada fio de seus cabelos negros. Você esqueceu porque estava lutando para preservar o reino em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Theron a olhou por tanto tempo sem piscar, que Elowen começou a se perguntar se havia finalmente ido longe demais, se aquela seria a frase que o faria lembrar que ela era uma plebeia que havia insultado o rei e merecia punição. Mas então ele fez algo completamente inesperado. Riu. Foi um som baixo, meio amargo, mas genuíno. Você não tem medo de mim, tem? Ele perguntou. E havia algo próximo de admiração em sua voz. Estou aterrorizada. Elowen admitiu honestamente. Mas não de você. Do que você representa, talvez. Do poder que você tem. Mas você, o homem... Ela hesitou, sem saber como expressar o que sentia. Você me rastreou através de meio reino no meio da noite, porque umas palavras em papel te tocaram. Isso não é algo que um tirano faria. Não? Ele inclinou a cabeça, aquele meio sorriso perigoso brincando em seus lábios novamente. Então, o que você acha que isso faz de mim? Humano, ela respondeu simplesmente. Lobo. Alguém que ainda tem coração sob toda aquela armadura de ferro. Algo mudou no ar entre eles. A tensão que já estava presente intensificou-se de uma maneira que fez cada pelo no corpo de Elowen arrepiar em atenção. Theron deu mais um passo.
eliminando completamente qualquer distância segura que ainda existisse. E desta vez ela não recuou porque algo primitivo dentro dela, sua loba, seus instintos, algo mais profundo que razão, a manteve presa ali. Você sabe o que mais aquela carta fez? Ele perguntou, sua voz descendo uma oitava até se tornar pouco mais que um ronronar. Além de me fazer rir e me fazer questionar tudo? Elowen balançou a cabeça, incapaz de formar palavras quando ele estava tão perto que ela podia ver as manchinhas douradas em seus olhos âmbar. Podia sentir o calor de seu corpo como uma parede de fogo diante dela. Me despertou. Theron continuou, erguendo uma mão lentamente. Tão lentamente que ela teve tempo de recuar se quisesse, mas não o fez, e deixando seus dedos roçarem levemente a lateral de seu rosto. O toque foi elétrico, enviando arrepios pela espinha de Elowen até seus dedos dos pés. Meu lobo estava adormecido, entorpecido, por tanto tempo que eu havia esquecido como é sentir isso. Sua voz ficou ainda mais rouca, e então eu senti seu perfume no papel, e ele acordou. Acordou faminto e obcecado, e determinado a encontrar a fonte. Theron. Seu nome escapou dos lábios dela sem permissão, e ela viu as pupilas dele dilatarem ao ouvir. Diga de novo, ele ordenou suavemente. O quê? Meu nome, não majestade, não vossa alteza, apenas meu nome. Theron. Elowen repetiu, mal conseguindo respirar enquanto aqueles dedos traçavam a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que contrastava completamente com toda aquela força bruta que ele continha. Ele fechou os olhos brevemente, como se saboreando o som, e quando os abriu novamente havia algo tão intenso neles que Elowen sentiu seus joelhos fraquejarem. Você sente? Ele perguntou baixinho. O ar entre nós. A forma como seu lobo reconhece o meu. A forma como seu coração está disparado, e não é só por medo. Não sei do que você está falando. Ela mentiu. Mas sua voz tremeu e entregou a mentira. Mentirosa, ele acusou, com um sorriso torto que faria qualquer outra aluna ficar de joelhos. Sua mão escorregou do rosto dela para a lateral de seu pescoço, o polegar roçando levemente sobre o pulso que batia frenético ali. Você sente a mesma coisa que eu, este reconhecimento. Elowen queria negar. Deveria negar, mas seria inútil quando seu corpo inteiro estava vibrando com aquele toque, quando cada instinto gritava para que ela se aproximasse mais, quando sua lobo interior estava praticamente ronronando de satisfação por estar tão perto dele. Loba estúpida, pare de nos prejudicar, ela pensava, enquanto a loba parecia arranhar as bordas do seu corpo para tomar o controle e aproveitar o momento. Isto é loucura, ela sussurrou em vez disso. Você mal me conhece. Eu sou apenas uma curandeira de vila fronteiriça. Você é o rei. Você é a mulher que me viu. Theron corrigiu, sua mão ainda queimando contra sua pele. Que me desafiou. Que me fez sentir algo além de vazio pela primeira vez em anos. Ele se inclinou mais. Sua boca estava tão perto da dela que Elowen podia sentir seu hálito quente contra seus lábios. E neste momento, eu não sou o rei. Sou apenas Theron. Um homem que rastreou uma mulher impossível através da noite porque não conseguia fazer nada além de pensar nela. Nós não podemos... Elowen começou, mas ele a silenciou colocando o polegar suavemente sobre seus lábios. Eu sei, ele admitiu, e havia verdadeira agonia naquelas palavras. Acredite, eu sei todas as razões pelas quais isso é impossível. Mas neste momento, nesta cabana, longe de coroas e protocolos e expectativas, ele parou, sua testa tocando a dela levemente. Posso apenas ser eu mesmo? Apenas por esta noite? E Elowen, que deveria ser sensata, que deveria mandá-lo embora, que deveria ter autopreservação suficiente para reconhecer perigo quando ele estava literalmente pressionado contra ela, descobriu-se dizendo a única palavra que não deveria. Sim. O som que escapou de Theron
Foi quase um gemido de alívio, e então ele estava se movendo, mas não para beijá-la como ela esperava. Em vez disso, ele simplesmente a puxou contra si, seus braços envolvendo-a em um abraço que era firme e quente, e desesperado de uma maneira que fez o coração de Elowen doer. Ela deveria resistir, mas em vez disso, descobriu-se retribuindo o abraço, seus braços rodeando aquela cintura larga enquanto enterrava o rosto em seu peito, e respirava fundo aquele cheiro de cedro e couro, e algo indescritível que fazia sua loba cantar. Apenas esta noite. Theron repetiu contra seus cabelos, sua voz embargada. Deixe-me ser apenas um homem comum. E Elowen, Deus a ajudasse, deixou. 3 semanas. 3 semanas desde aquela noite impossível quando Theron Ashmar havia aparecido na porta de Elowen às 3 da manhã, cheirando a floresta e perigo, e havia mudado completamente o curso de suas vidas com um abraço desesperado e a súplica para ser apenas um homem por algumas horas. 3 semanas desde que ele havia partido ao amanhecer, antes que a vila acordasse, mas não antes de prometer que voltaria, que as coisas iriam mudar, que ela havia despertado algo nele que ele não podia mais ignorar, e ele havia cumprido sua palavra. Elowen ainda se lembrava da manhã, uma semana após aquela noite, quando uma comitiva real havia chegado a Thornwick trazendo não guardas ou ordens de prisão, mas médicos, suprimentos, e uma proclamação assinada pelo próprio rei. Recursos imediatos para todas as vilas fronteiriças, a criação de um conselho representativo onde curandeiros locais teriam voz nas decisões sobre alocação de medicamentos, e a nomeação de Elowen Miret como conselheira regional de saúde das fronteiras. A vila inteira havia entrado em choque. Maren havia chorado, e Elowen havia segurado aquele pergaminho oficial com mãos trêmulas, lendo as palavras formais que escondiam uma mensagem muito mais pessoal. Eu ouvi você. Estou tentando ser melhor. Mas não havia sido só isso. Theron havia voltado pessoalmente 2 vezes desde então, sempre discreto, sempre encontrando maneiras de ter conversas privadas com ela, enquanto oficialmente inspecionava as melhorias nas vilas. E cada encontro apenas intensificava aquela conexão impossível entre eles, aquele reconhecimento que nenhum dos dois conseguia mais negar. Seus lobos sabiam. Mesmo que eles ainda não tivessem falado abertamente sobre isso, mesmo que não tivessem se beijado desde aquele abraço na madrugada, seus lobos reconheciam um ao outro com uma certeza que ia além de lógica ou classe social ou qualquer outra barreira que o mundo tentasse colocar entre eles. E agora, enquanto Elowen estava diante do espelho em seu quarto modesto, vestindo a roupa mais formal que possuía, um vestido simples mas bem feito em tom de verde floresta, que Maren havia insistido que ela comprasse. Ela tentava controlar os nervos que ameaçavam consumi-la, porque hoje ela havia sido convocada à capital, oficialmente para um reconhecimento formal de seu novo cargo. Mas a carta que havia recebido pela manhã, escrita em letra firme e familiar, dizia algo diferente nas entrelinhas. Preciso de você aqui. Confie em mim. Você está linda. Maren disse da porta, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e preocupação. Mas também aterrorizada. O que está acontecendo, El? De verdade? Elowen não tinha resposta para isso. Como ela poderia explicar que o rei, o Corvo de Ferro, estava... O que, exatamente? Cortejando-a? Era absurdo demais para dizer em voz alta, mesmo para sua melhor amiga. Eu não sei, ela admitiu honestamente. Mas vou descobrir. A sala do Conselho Real era tão imponente quanto Elowen havia imaginado. Tetos altíssimos sustentados por colunas de mármore, vitrais que pintavam o chão com arco-íris de luz colorida, e uma mesa enorme de carvalho escuro, onde já estavam sentados pelo menos 15 nobres e conselheiros, todos vestidos em sedas e veludos, que faziam seu vestido simples parecer quase ridículo por comparação. E à cabeceira da mesa, usando uma coroa que parecia pesada demais para qualquer cabeça humana, estava Theron. Seus olhos encontraram os dela no momento em que Elowen entrou, e algo passou entre eles. Um reconhecimento, uma promessa silenciosa, e algo mais profundo que fez seu coração apertar no peito.
Ele estava usando sua máscara de rei novamente, aquela expressão fria e impassível que não revelava nada. Mas Elowen agora sabia ler as pequenas indicações. A forma como seus dedos apertavam levemente o braço da cadeira, a tensão quase imperceptível em sua mandíbula. Ele estava nervoso, e isso, de alguma forma, a acalmou. Senhora Mirette, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e vestes especialmente ornamentadas, levantou-se, sua voz ecoando pela sala com autoridade ensaiada. Que generosidade de Sua Majestade nos honrar com sua presença, aqui hoje. O tom era cortês demais, polido demais, e Elowen imediatamente reconheceu o veneno disfarçado de mel quando ouvia. Este devia ser Lord Cassius Verin, o conselheiro-chefe sobre quem Theron havia mencionado brevemente. O homem que se opunha a cada reforma, que via mudança como ameaça ao seu próprio poder. Lord Cassius, Theron disse, sua voz cortando através do falso calor como lâmina afiada. Creio que todos aqui já foram informados sobre as contribuições notáveis da senhora Mirette para as comunidades fronteiriças e a razão de sua nomeação. Oh, sim, certamente. Cassius concordou. Mas havia algo em seu sorriso que fez os pelos da nuca de Elowen se arrepiarem. Embora devo admitir, Majestade, que quando recebi a informação sobre esta súbita atenção às fronteiras, fiquei curioso sobre o que poderia ter motivado tal mudança drástica em políticas que estiveram em vigor por anos. Theron não respondeu, mas Elowen viu seus olhos se estreitaram perigosamente. E imagine minha surpresa, Cassius continuou, sua voz subindo para que todos na sala pudessem ouvir claramente, quando descobri que tudo começou com isto. Ele ergueu um pedaço de pergaminho que Elowen reconheceu instantaneamente, e seu sangue congelou. A carta. Ele tinha a carta. Uma correspondência bastante reveladora, que aparentemente caiu nas mãos de Sua Majestade há algumas semanas. Cassius disse, caminhando lentamente ao redor da mesa, enquanto vários conselheiros se inclinavam para a frente com interesse óbvio. Uma carta anônima, ou o que deveria ter sido, criticando nosso rei de maneiras que muitos considerariam traiçoeiras. O silêncio na sala era absoluto agora, cada par de olhos alternando entre Cassius, a carta, Theron e Elowen. E imagine minha maior surpresa ainda. Cassius continuou, seu tom pingando falsa preocupação. Quando rastreei a origem desta carta, até descobrir que foi escrita pela mesma mulher que Sua Majestade tão generosamente elevou a uma posição de poder. O que nos leva a perguntas interessantes sobre a natureza desta súbita benevolência real. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar ossos. Elowen sentiu todas as implicações daquelas palavras, a sugestão de que Theron estava sendo manipulado, de que ela havia usado sedução ou magia para enganá-lo, de que as reformas eram resultado de fraqueza e não de consciência. Ela abriu a boca para se defender, mas antes que pudesse falar, Theron se levantou. E quando ele ficou de pé, mesmo sem mover um músculo além disso, toda a sala pareceu encolher ao redor de sua presença. Dê-me a carta, Cassius, ele ordenou, sua voz tão baixa e tão cheia de autoridade que era impossível desobedecer. Cassius hesitou por apenas um segundo, antes de entregar o pergaminho, claramente esperando alguma demonstração de raiva ou vergonha. Mas Theron simplesmente pegou a carta, desdobrou-a com mãos completamente calmas e fez algo que ninguém esperava. Ele começou a ler, em voz alta, para toda a sala. Vossa Majestade Altíssima e Distantíssima. Sua voz encheu o espaço, e havia algo quase carinhoso em seu tom enquanto pronunciava aquelas palavras sarcásticas. Escrevo esta carta que jamais será lida. Elowen queria desaparecer no chão, queria correr, mas os pés dela estavam presos ali enquanto Theron continuava, lendo cada palavra que ela havia escrito em raiva e desespero e dor. Corvos são necrófagos. Eles se alimentam do que está morto. Alguns conselheiros riram nervosamente. Outros pareciam horrorizados. Cassius estava claramente confuso sobre como a situação havia se voltado contra ele. Você é feliz lá em cima? Ou está tão sozinho em sua torre de pedra fria?
A voz de Theron quase falhou nessa parte, mas ele continuou, implacável. Ainda há quem acredite que você pode ser melhor do que isto. Ainda há quem se importe mais com este reino do que você parece se importar ultimamente. Ele finalmente baixou a carta, seus olhos percorrendo cada rosto na sala antes de voltar para Elowen, e o que ela viu ali fez lágrimas queimarem em seus olhos. Esta carta, Theron disse, sua voz preenchendo cada canto da sala, é a coisa mais honesta, mais corajosa e mais necessária que alguém me disse desde que assumi este trono. Cada palavra era verdade. Cada crítica era merecida. Cada acusação de que eu havia me perdido, de que havia esquecido meu povo, de que havia me tornado exatamente o que jurei nunca ser, tudo isso era absolutamente correto. Majestade. Cassius tentou intervir, mas Theron o silenciou com um único olhar. E vocês? Ele continuou, olhando para cada conselheiro individualmente, que estão tão preocupados com manipulação e fraqueza, deveriam estar questionando por que nenhum de vocês teve coragem de me dizer essas verdades. Por que levou uma curandeira de vila fronteiriça, escrevendo o que pensava que seria apenas um desabafo privado, para me fazer ver o que eu havia me tornado? Ele caminhou ao redor da mesa até ficar diante de Elowen, e quando falou novamente, era só para ela, embora todos pudessem ouvir. As mudanças que implementei não foram por manipulação ou fraqueza. Foram porque alguém finalmente me mostrou que liderar um reino não significa governar de uma torre distante. Significa servir. Significa ouvir. Significa ter coragem de admitir quando você está errado e fazer melhor. Theron virou-se para enfrentar o conselho novamente, mas sua mão encontrou a de Elowen, entrelaçando seus dedos em uma declaração pública que fez vários conselheiros engasgarem. Senhora Elowen Mireth não me seduziu nem me enfeitiçou, ele disse, cada palavra caindo como um martelo. Ela me acordou, e por isso ela tem minha gratidão eterna e minha proteção absoluta. Pausa deliberada. E qualquer um que questione isso, que tente usar esta carta contra ela ou contra mim, estará questionando não apenas meu julgamento como rei, mas também como alfa. Seus olhos encontraram os de Cassius, e o poder puro naquele olhar fez o conselheiro recuar involuntariamente. Está claro? Theron perguntou, mas não era realmente uma pergunta. Cristalino, majestade? Cassius murmurou, toda sua arrogância anterior evaporada diante da demonstração de força e convicção. Theron assentiu uma vez, decisivo. Ótimo. E já que estamos deixando coisas claras... Ele olhou para Elowen novamente, e algo mudou em sua expressão, a máscara de rei finalmente caindo completamente, enquanto apenas o homem permanecia. Você precisa saber. Todos vocês precisam saber. Theron. Elowen sussurrou, seu coração disparado porque ela sabia o que ele estava prestes a dizer. Mas ele não podia ser detido agora. Meu lobo reconheceu você no momento em que senti seu perfume naquela carta. E desde então, cada dia, cada encontro, apenas confirma o que já sei. Sua voz ficou mais suave, mais íntima, como se não houvesse mais ninguém na sala. Você é minha Mate Elowen, meu par verdadeiro, e não vou esconder isso ou me desculpar por isso. O salão explodiu em murmúrios chocados, mas Elowen não ouvia mais nada além do sangue rugindo em seus ouvidos, e seu próprio lobo cantando em reconhecimento, finalmente livre para admitir o que sempre soube. Eu também, ela ouviu-se dizendo, lágrimas escorrendo livremente agora. Minha loba sempre soube, desde aquela primeira noite. E então, Theron a estava puxando para si, uma mão em volta de sua cintura e a outra enterrada em seus cabelos. E finalmente, depois de semanas de tensão e desejo e necessidade não satisfeita, ele a beijou. Não foi gentil. Não foi cuidadoso. Foi devastador. Um beijo que continha semanas de contenção, anos de solidão e a promessa de tudo que viria. Sua boca reivindicou a dela com uma ferocidade que deveria assustá-la, mas em vez disso, fez seu corpo inteiro acender em chamas.
Ela retribuiu com igual intensidade, seus dedos agarrando os ombros dele como se fosse a única coisa mantendo-a ancorada à terra. Alguém tossiu desconfortavelmente. Vários conselheiros murmuraram sobre a propriedade. Mas nenhum deles importava quando o mundo inteiro havia se reduzido a isso, ao gosto dele, ao calor dele, à forma como seus lobos interiores finalmente se entrelaçavam completamente, reconhecendo o que sempre havia sido verdade. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Theron descansou sua testa contra a dela, exatamente como havia feito naquela primeira noite. Você sabe o que isso significa. Ele murmurou, apenas para ela. Ser amate do rei. Não será fácil. Haverá aqueles que tentarão nos separar, que dirão que você não é nobre o suficiente, que dirão que eu deveria escolher por política e não por... Ele parou, procurando as palavras certas. Por amor? Elowen sugeriu, seu coração na garganta. Por destino. Ele corrigiu suavemente. Embora sim, também por amor. Por um amor impossível que começou com uma carta debochada e uma caçada através da floresta. Ela riu através das lágrimas, e foi tão libertador, tão completamente correto, que ela se perguntou como havia vivido sem isso. Então, ela disse, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Acho que você finalmente desceu do seu poleiro? Os olhos dele brilharam com aquele humor que só ela conseguia extrair dele. Desci. E descobri que a vista de baixo é muito melhor do que a de cima. Ele a puxou mais perto, sua boca roçando a dela levemente. Especialmente quando você está aqui. Vossa Majestade. A voz de Darion veio da porta, divertida. O reino inteiro está esperando para ouvir o anúncio oficial, e os pombos mensageiros estão prontos. Theron suspirou. Mas era um suspiro satisfeito, e seu sorriso quando se virou para o capitão foi genuíno. Então vamos dar a eles algo digno de ser anunciado. Ele olhou de volta para o conselho, para Cassius que agora parecia muito pequeno em sua cadeira, e ergueu a voz com autoridade real novamente. Está anunciado hoje, sob testemunho deste conselho e com aprovação dos deuses. Elowen Mireth é reconhecida como minha mate verdadeira, e, portanto, luna deste reino. As cerimônias formais serão realizadas na próxima lua cheia, e até lá, ela terá todos os direitos e proteções devidos a tal posição. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala em desafio silencioso. E qualquer objeção deverá ser apresentada agora, para que eu possa lidar com ela permanentemente. Ninguém ousou falar. Mesmo Cassius apenas inclinou a cabeça em aceitação amarga. Horas depois, quando as formalidades finalmente haviam terminado e eles encontraram um momento de privacidade no jardim real, enquanto o sol se punha pintando o céu de dourado e carmim, Elowen finalmente deixou a realidade do que havia acontecido afundá-la completamente. Eu escrevi aquela carta pensando que ninguém jamais a leria, ela disse suavemente, apoiada contra o peito dele enquanto assistiam as estrelas começarem a aparecer. Era apenas um momento de raiva e dor e frustração. Eu sei, Theron respondeu, seus braços seguros ao redor dela. Mas às vezes, são exatamente esses momentos de honestidade crua que mudam tudo. Você me deu um presente naquela carta, mesmo sem saber. Me deu a chance de ver o que eu havia me tornado. E mais importante, ele virou-a suavemente para que pudesse ver seu rosto. Me deu você. Elowen sorriu, erguendo-se nas pontas dos pés para beijá-lo novamente. Mais suave desta vez. Mais doce, mas não menos significativo. Você sabe, ela murmurou contra seus lábios. Ainda acho que você precisa visitar as fronteiras com mais frequência. Ver com seus próprios olhos. Sujar suas botas na lama. Ele riu, aquele som rico e genuíno que ela estava começando a amar cada vez mais. Eu planejo fazer exatamente isso. Especialmente se minha Luna estará lá para me guiar. Sua Luna. Elowen repetiu, testando as palavras. Ainda parece impossível. Bom, Theron disse, puxando-a mais perto enquanto a noite caía completamente ao redor deles.
Sempre gostei de coisas impossíveis, como corvos que aprendem a voar mais baixo, como reis que aprendem a ser humanos novamente, como cartas anônimas que se transformam em destinos. E ali, sob as estrelas, na cidade capital tão longe da pequena cabana onde tudo havia começado, Elowen Miret, curandeira, provocadora e agora Luna, percebeu que às vezes os maiores erros levam aos acertos mais perfeitos. Afinal, ela nunca deveria ter enviado aquela carta. Mas ela não poderia estar mais grata por ter feito isso. Às vezes, as palavras mais perigosas são aquelas que mudam destinos. Elowen arriscou tudo com sua honestidade debochada. E Teron arriscou tudo ao segui-la até o fim do rastro. Porque um verdadeiro alfa não é aquele que nunca desce de seu trono. É aquele que tem coragem de caçar o que precisa, o que quer, o que finalmente o faz sentir-se vivo. E uma verdadeira Luna não é aquela que se curva, é aquela que provoca, que desafia, que faz um rei deixar seu reino no meio da noite só para encontrá-la. Se essa história acelerou seu coração, deixe um like e se inscreva para mais histórias de alfas poderosos e lunas que não têm medo de dizer verdades. E me conte nos comentários. Você teria tido coragem de escrever aquela carta? Ou você a teria queimado antes que fosse tarde demais? Até a próxima história, onde exploraremos mais caçadas na madrugada e amores que começam com provocação. Que a lua ilumine seu caminho.